É noite e olha só, lua bonita no céu, pessoal. Que maravilha! Estamos aqui no bairro Petrópolis. O endereço, Avenida Paulo Schroeder, pista de corrida. É impressionante como Joinville tem várias ruas onde os automóveis abusam do excesso de velocidade. Não é à toa que tem tantos acidentes aqui na cidade de Joinville. Infelizmente, várias ruas e avenidas de Joinville têm placas de trânsito onde os motoristas não obedecem o que diz a placa. Mas coisa linda é esta lua. Depois de uma semana chuvosa, hoje foi o primeiro dia que o sol apareceu, neste mês de maio, o ano 2024. E aqui nesta pista de corrida chamada Avenida Paulo Schroeder, poderia ser um corredor de BRT, ligando linhas de ônibus do Terminal Sul até o Terminal Itaú. Seria a primeira linha interbairros com BRT no Brasil, pois ligariam dois terminais sem passar pelo centro da cidade. Só que a prefeitura vai fazer o tal do BRT na Avenida Procópio Gomes, que é bem menor do que esta avenida. E lá vem um ônibus, falando nele, linha Itaú, vindo do Terminal Sul e indo para o Terminal Guanabara. Seria mais uma opção de BRT, passando em toda a extensão da Avenida Paulo Schroeder. Muito obrigado, tá? Obrigado, tá? Então, como eu estava dizendo para vocês, este aqui é um eixo viário que poderia ter uma linha de BRT, ligando toda a extensão da Avenida Paulo Schroeder no bairro Petrópolis. Esta ligação é muito importante porque ligaria os terminais Sul, Itaú e Guanabara. Só que a prefeitura resolveu, no final da Avenida Procópio Gomes, destruir uma praça, acabar com as árvores e... você sabe o que aconteceu, virou tudo concreto, tudo asfalto, ficou feio demais e Joinville perdeu a única praça que existia no final da Avenida Procópio Gomes. Como vocês podem observar, infelizmente ao longo desta avenida não se vê nenhuma árvore. Então por que a prefeitura não aproveitou a oportunidade para fazer uma bela obra de arborização, gastar dinheiro com o plantio de árvores em um tamanho bonito, até para deixar bonita mesmo a cidade, né? Você observa, por exemplo, que é uma avenida comprida. Inclusive, esta Avenida Paulo Schroeder, ela é bem maior do que a Avenida Procópio Gomes, onde a prefeitura vai fazer o tal do BRT, que são ônibus com portas dos dois lados. E já de cara vai ter um grande problema, porque estes ônibus do BRT, por terem portas dos dois lados, irão carregar menos passageiros, né? Porque sobra espaço para a porta e falta assentos para os passageiros. Nós estamos aqui no horário de pico, já são quase 19 horas de uma segunda-feira. Estamos em maio de 2024 e você acompanha comigo o dia a dia do joinvilense, retornando para casa após um cansativo dia de trabalho. Então agora vocês estão observando que a avenida continua, mas o ônibus entra aqui, porque ele está cumprindo uma linha interbairros. Ele veio lá do Guanabara, lá da região do bairro Itaú. Tanto Guanabara como Itaú tem terminais de bairro, viu gente? E ele tem agora como destino o Terminal Sul, que é um dos terminais mais antigos de Joinville. O Terminal Sul foi inaugurado no dia 29 de dezembro de 1992.
Lá se vão mais de 30 anos de existência. Joinville foi uma das primeiras cidades do estado de Santa Catarina a implantar o sistema integrado. Mas o sistema integrado de Joinville é muito racionalizado e ficou mais racionalizado ainda com as linhas de ônibus encurtadas e também horários e itinerários reduzidos por conta da pandemia. Muitas linhas não voltaram ainda naquela operação plena com todos os horários que existiam antes da pandemia. Existem linhas em Joinville que chega às 7 horas da noite, o usuário deixa de ser atendido. Infelizmente, existem locais ali na região do bairro Petrópolis, onde eu embarquei, que os ônibus de linhas como Itaú Sul deixam de circular. Com isso, a pessoa tem que caminhar até a avenida principal, que é a Avenida Paulo Schroeder. E estamos aqui agora numa rua que vai levar até o Trevo, que tem conexão para o bairro Itinga, para o Profico, para o Bemerwald. Estamos indo em direção ao Terminal Sul, um dos terminais mais antigos da cidade de Joinville. Observe aí a condição do asfalto de Joinville. O asfalto de Joinville não é um asfalto de boa qualidade, muitos remendos. É aquela história, né? Se investe muito pouco na infraestrutura da cidade. Infelizmente é uma realidade. E ali está a rotatória. Aquela rotatória no lado esquerdo vai para o bairro Itinga. No lado direito, Rua Santa Catarina, um dos eixos viários mais importantes da cidade. Agora o ônibus vai entrar aqui, ó, no eixo da Rua São Paulo. Aqui começa a Rua São Paulo. E com relação à Rua São Paulo, já temos informações aqui nesse canal. Ao longo do eixo da Rua São Paulo, houve uma mudança nos pontos de ônibus, nas paradas de ônibus. Elas ficaram bem mais distantes uma da outra. A Prefeitura do Partido Novo, que desde janeiro de 2021 está comandando a cidade, ela extinguiu 4 paradas de ônibus ao longo da Rua São Paulo. Isto é muito prejudicial para quem utiliza o transporte coletivo, pois acaba tendo que caminhar mais até o ponto de ônibus. Inclusive, a caminhada entre um ponto de ônibus e outro ponto de ônibus fica maior. É um problema que, inclusive, afugenta passageiros do transporte coletivo. Não é somente os aplicativos de transporte que são os vilões, não. São as práticas de uma prefeitura que fazem com que os usuários abandonem o serviço. Então, se qualquer cidade do Brasil quiser ter um transporte de qualidade, a primeira coisa que ela precisa fazer, prioritariamente, é rever essa questão das paradas de ônibus, colocando-as o mais próximo possível dos pontos de interesse e reduzindo a distância de caminhada de uma parada de ônibus para outra. Joinville não fez nada disso e, ao invés de ampliar o número de paradas de ônibus, está reduzindo a quantidade de paradas na cidade. Temos exemplos na Rua Santa Catarina, no eixo da Albano Schmidt. Infelizmente, a cada mexida que a prefeitura da cidade dá, ao invés de melhorar, piora. Esta parte aqui da Rua São Paulo é uma parte pouco habitada, porque a Rua São Paulo, este trecho, foi aberto há poucos anos atrás. Então, vai levar algum tempo para haver uma urbanização aqui nesta região. E vamos encerrando esta primeira parte desta reportagem sobre o transporte coletivo de Joinville. Assista daqui a pouco a parte 2 da matéria.